Olá pessoal que curte aí o canal Fazendo as Contas. Vamos agora para o nosso módulo 7, como calcular o adicional de insalubridade. Vimos no nosso anterior como calcular o de periculosidade. Agora vamos para o nosso de insalubridade. Aqui como calcular o adicional de periculosidade. E vamos ver aqui o que diz a CLT no seu artigo 189. Então diz, são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Importante aqui, pessoal, esse artigo 192, que aqui mostra os percentuais. Então, diz o artigo 192 da CLT: o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região. Vimos que a nossa periculosidade é sobre o salário base. Então você vê aqui que o artigo 192 da CLT estabelece que o adicional de insalubridade é sobre o mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo, que é exatamente de 40%, 20% ou 10%. Então vamos ver aqui o que tem aqui, atenção. Olha aqui, a CLT estabelece que o percentual de insalubridade é sobre o salário mínimo vigente e não sobre o salário base. Às vezes há muita confusão sobre isso. É só pesquisar lá na CLT. Também é aquela mesma situação da periculosidade. O trabalhador não tem direito a receber cumulativamente o adicional de insalubridade e pela periculosidade. Desculpa aí, pessoal. Eles têm que receber ou um ou outro. Cabe a ele escolher o que é mais vantajoso. Onde explica isso aqui, na CLT também 193. Então vamos para a nossa base de cálculo. É o salário mínimo do ano vigente vezes 10 ou 20 ou 40%, conforme o grau de insalubridade que você tem. Então, é igual ao valor do adicional de periculosidade. Exemplo, num grau mínimo, estamos se tratando aqui do ano de 2016, então onde o salário mínimo aqui é 880. O trabalhador tem que receber a mais R$ 88 de acréscimo de adicional de insalubridade. No grau médio, que é 20% sobre o mínimo, ele terá que receber um adicional de R$ 176 de insalubridade. E no grau máximo, que é de 40% sobre o salário mínimo, ele terá que receber no ano de 2016 R$ 352 de insalubridade. Vamos ver aqui. Salário mínimo 880 vezes 10%, R$ 88. Então o seu salário base, para aqueles cálculos que eu já falei de horas extras, férias, aqueles que a gente já viu, passa a ser de R$ 968, quando você for saber o preço, o valor da sua hora trabalhada. Você tem que calcular em cima de 968 e não de 880. Segue o mesmo para o grau médio. Então 880 mais R$ 176, que é 20% do salário mínimo. O salário base para cálculo passa para R$ 1.056. Você pega esse valorzinho aqui e divide lá pelas horas trabalhadas e você vai achar a sua hora de trabalho. A gente já viu isso. Não é sobre o salário mínimo. E por fim, o grau máximo, que é de 40% sobre o mínimo. Então 40% de R$ 880,
o empregado terá que receber R$ 352 a mais de adicional de insalubridade, e seu salário base para cálculo passa para R$ 1.232. Não vai calcular em cima de 880. Estou enfatizando bem isso porque muita gente calcula: eu recebo a minha insalubridade de 40%, mas a minha hora de trabalho eu calculo por meu salário base. Não é. Isso aqui é um valor que você tem que calcular. É por este valor aqui. Afinal de contas, é como a gente explicou lá no nosso slide da primeira aula, das primeiras aulas. Tudo que incidir, lembre-se, incidir sobre o salário que seja remuneração fixa. Então, a periculosidade é uma remuneração fixa, pois você recebe isso todo mês. Então, ele passa a incorporar o salário da pessoa para poder fazer os cálculos. Tá bem claro, né? Não esqueçam desse detalhe. Então, também nossa aquela observação: esse será o valor usado como base para cálculos de horas extras, descanso semanal remunerado, férias, 13º, rescisão de trabalho, entre outros. Eu espero que tenha ficado bem clara essa aula também, que é muito simples. Então, para que vocês não se confundam, lembrem-se sempre: qualquer coisa que for fixa, que você receba todo mês, incide sobre o salário para os outros cálculos, tá bom? E que a nossa insalubridade, a nossa CLT determina que tem 3 graus: mínimo, médio e máximo. Mínimo de 10%, médio de 20% e máximo de 40% sobre o salário mínimo do ano vigente. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um módulo sobre como calcular o adicional de insalubridade. Espero que tenha ficado bem claro. Como eu sempre digo a vocês, agora é só praticar. Não esquecer de ler atentamente nossas observações, onde eu sempre deixo esse campozinho aqui, ó, atenção, chamando bem a atenção de vocês, que é aquela dicasinha que faz a diferença. Como eu também sempre digo, não deu para entender, volta o vídeo, dá uma olhadinha com mais calma, anota aí no rascunho. Tem dúvidas, deixa aí no comentário que a gente vai ajudando. Mais uma vez eu digo, pessoal, isso não são vídeos profissionais, são vídeos feitos amadormente para que pessoas como eu, que um dia já procurei sobre esses temas e outros temas, sempre tinha aquele finalzinho: olha, vai para o nosso site que lá você pode comprar isso, pode comprar aquilo. Então fiz apenas para quem quer aprender, sem cobrar nada, sem mandar para ir para site e comprar nenhum material. É só você pesquisar direitinho, olhar com calma e deixar nos comentários, que com certeza eu vou fazer questão de responder para vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Não deixem de se inscrever no canal e indicar aí a seus amigos e familiares. Um grande abraço, pessoal, e agora vamos para o nosso próximo módulo. Até lá!